Olá, nós vamos falar sobre o romantismo em Portugal e sobre o romantismo no Brasil. O romantismo é um movimento literário que surge no século XVIII, lá em Portugal, né, porque todos os movimentos literários eles surgem primeiro na Europa e depois é que eles acontecem aqui no Brasil. E aí eles vão acontecendo meio que simultaneamente, né, ao mesmo tempo, tá? Então, o romantismo ele surge no século XVIII em Portugal. E ele vai se estender por 3 fases diferentes, ele perdura aí por um longo período de tempo. É importante, quando a gente fala de literatura, a gente conhecer a linha da literatura. O que é isso? A gente conhecer por qual movimento que inicia a literatura, lá no trovadorismo, né? E os demais movimentos que vão acontecendo na sequência, né? Até chegar aí ao romantismo, que é o movimento que nós estamos vendo agora, tá? E depois do romantismo ainda a gente vai ver outros movimentos, tá? Mas, assim, é importante perceber a linha da literatura para entender o que os outros movimentos, né, eles tinham como ideia, né, ou como ideal, né, como ideal de escrita, como ideal social, para a gente conseguir entender no que o romantismo ele diverge dos movimentos anteriores ou o que o romantismo traz dos movimentos anteriores, a característica que é decorrente de outro movimento, tá? No caso do romantismo, então, ele surge em Portugal, século XVIII, 1825. E qual era o contexto histórico? O que as pessoas estavam vivendo naquela época? Esse movimento ele foi marcado por ideais iluministas, né, lá na Europa. O que é isso? Uma busca maior pela liberdade e pela razão. Tá? Então, um pouquinho antes do romantismo acontecer, as pessoas estavam passando por esse período do iluminismo, né? Então, eles estavam buscando mais a razão, né? Trabalhando menos com a emoção, dogmas que eram impostos pela igreja, né? Eles estavam contestando isso naquele momento. A humanidade estava passando por um processo de desenvolvimento do conhecimento, tá? Buscando investigações científicas. Eles estavam pautando mais a ciência. Bom, o homem deveria ter a liberdade de conhecer sem ser impedido por qualquer dogma religioso, tá? Ou instituições políticas. Então, eles estavam questionando muito isso. E aí existe o período da Revolução Francesa. É aí que acontece a Revolução Francesa. Com a queda do antigo regime, né, também vem aí o advento da Revolução Industrial. Então, as nações europeias, elas se transformaram política e economicamente. Então, as pessoas estavam vivendo nesse contexto de uma guerra política e uma guerra econômica, né? A industrialização, o êxodo rural, surgimento dos primeiros centros urbanos, e a burguesia ela se tornava a classe dominante, ao passo, né, que a nobreza ela ia aceleradamente perdendo a sua importância. Tá? Então, a burguesia estava conseguindo se sobressair à nobreza, aos nobres. Em Portugal, também tinha uma luta, eles travaram uma luta para derrubar o regime da monarquia. Eles não queriam mais esse regime de monarquia. Eles queriam um regime mais voltado para a república. E a família real, o que acontece nesse período? Napoleão Bonaparte ele tem interesse em invadir países da Europa e tem interesse em invadir Portugal. Só que Portugal é bastante resistente nesse sentido. Napoleão Bonaparte, né, francês, então ele começa a impedir, ele começa a fechar os portos, né, ali na Europa, para que os navios não conseguissem atracar, né? E aí, e ele também consegue invadir Portugal. Ele faz uma invasão em Portugal. E nesse período, a família real devido a essa invasão francesa, ela vem se exilar aqui no Brasil e isso vai influenciar depois o romantismo aqui no Brasil quando a gente chegar nessa parte. Então, voltando aí, a família real ela vem para o Brasil por causa dessa invasão francesa, né? Já existe lá em Portugal também uma revolta social para derrubar esse regime de monarquia. E aí depois existe aí uma revolução liberal na cidade do Porto, só que tem algumas pessoas que são mais conservadoras, que ainda querem aquele antigo regime, né? E tem outras pessoas que não querem mais isso, são mais liberais, tá? Que não querem aquele regime. E aí esses dois grupos, então existe aí uma divisão de dois grupos.
e esses dois grupos eles começam a brigar entre si, tá? Então eles passam um longo período de tempo aí guerreando, né? Só que aí depois esses dois grupos percebem que Portugal não está tendo evolução econômica e política devido a essa disputa social que está acontecendo aí dentro de Portugal. E eles percebem que o melhor realmente não seria ficar brigando entre si, né? Mesmo tendo uma vitória lá dos liberais, tá? Mesmo no regime da monarquia, eles terem conseguido uma primeira constituição, né, dentro do regime monárquico ainda, mesmo tendo essa vitória dos liberais, eles entendem que essas batalhas não estão levando a lugar algum. Então, eles passam por um período aí de pacificação, período de paz, né? Bom, o romantismo em Portugal, então, ele é caracterizado por todas essas disputas sociais, a Revolução Francesa, a invasão da França em Portugal, a saída da família real que vem se exilar aqui no Brasil, que é a colônia de Portugal nesse momento. E os escritores, então, o romantismo ele passa por 3 fases de escritores, né? A primeira fase dos escritores são os escritores nacionalistas. Aqueles escritores que querem ver Portugal ainda como uma nação que ganha as batalhas, que ganha as guerras. Então, eles trazem a imagem de Portugal como aquela pátria que era vista como vitoriosa. Então, eles querem essas retomadas, né? Eles querem mostrar Portugal na literatura como aquela pátria que vencia as guerras em geral. Outra coisa, dentro da literatura, os personagens aí que vão ser personagens principais em algumas obras da primeira fase do romantismo em Portugal, o personagem principal vai ser a figura do cavaleiro medieval. Eles vão colocar o cavaleiro medieval como o herói nacional lá em Portugal. Então, na literatura, em algumas obras, a gente vai encontrar isso. O cavaleiro medieval, ele é o herói nacional. Essa é a primeira fase, porque a primeira fase dos escritores é a primeira fase nacionalista, né? Eles são muito patriotas. Exaltação patriótica, né? Exaltação da pátria. Por quê? Nesse período é o período da invasão francesa e Napoleão Bonaparte espalhava aí pela Europa esses ideais liberais da Revolução Francesa, né? E os povos que estavam sendo dominados, né? Eles se recusavam a viver sobre esse domínio francês. Tá? Por isso que essa primeira fase dos escritores, eles vão colocar na literatura a figura do cavaleiro medieval como herói e eles vão mostrar que Portugal não vai ser dominado por nação nenhuma. Portugal ainda é uma pátria soberana. É isso que eles querem dizer lá na literatura. A segunda fase dos escritores lá em Portugal é a fase dos escritores ultrarromânticos, né? Aqueles escritores que morrem por amor, que desejam a mulher amada, mesmo nunca tendo tocado nessa mulher, tá? Porque eles têm um amor platônico. É melhor morrer do que não ter a mulher amada. O escapismo, né? Eu estou aqui nesse momento, mas na minha mente eu não estou em outro lugar. É a fuga da realidade, né? O mal do século, porque muitos escritores naquela época morriam de muito jovens por causa da tuberculose, que na época não tinha cura. Então, a segunda fase dos escritores são os ultrarromânticos, aqueles que morrem por amor, e têm um sentimentalismo exagerado, exacerbado mesmo, tá? Pessimismo, eles são muito pessimistas, né? A questão do amor platônico, a questão do egocentrismo, só o amor deles é que é importante, né? Tudo que está dentro deles é como se fosse um furacão que estivesse ali dentro deles. Bom, então a primeira geração, eles querem uma retomada da história portuguesa, né? Eles querem colocar Portugal como uma pátria soberana e a figura do cavaleiro medieval como herói. Segunda geração dos ultrarromânticos, que morrem pela mulher amada, né? São egocêntricos, a fuga da realidade, o escapismo e o amor exagerado. Tudo que eles sentem é exagerado mesmo. E a terceira geração do romantismo em Portugal, ela é composta por escritores que não querem mais falar de romantismo. Eles não querem mais usar essas características na literatura. Então, é uma geração pré-realista, né? Porque agora eles não querem mais mostrar a sociedade maravilhosa, né? Agora eles querem mostrar Portugal como realmente como realmente o que está acontecendo realmente.
Eles querem mostrar a mulher como ela realmente é, e não como aquela mulher intocável, perfeita, que não tem defeito algum. Então, essa última geração dos escritores aí em Portugal, eles são pré-realistas. Por quê? Porque o próximo movimento literário, depois do romantismo, será o realismo, né? Então, eles já são pré-realistas, eles já estão com o pezinho ali no próximo movimento. É por isso que eles não veem mais a mulher como uma figura, o amor como platônico, a mulher como uma figura ideal, e nem a sociedade como se aquela pátria não tivesse defeito algum. Tá? Então, essa é a última geração de escritores em Portugal. Bom, quanto aos principais escritores, nós temos aqui, na primeira geração, nós temos o Almeida Garré, que é um grande escritor da primeira geração do romantismo em Portugal, tá? Alexandre Herculano, também, e Antônio Feliciano de Castilho. 3 grandes escritores do romantismo em Portugal. Almeida Garré, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Na segunda, essa é a primeira geração do patriotismo, né, do nacionalismo, que quer mostrar o cavaleiro medieval como herói e Portugal como uma pátria soberana. Na segunda geração dos ultrarromânticos, escritores do romantismo em Portugal, nós vamos ter também grandes escritores, tá? Lembrando que são características que buscam a mulher amada com aquela idealização, tá? Sem utilizar razão, eles são ultra-românticos, tudo bem? A gente vai encontrar aí o Camilo Castelo Branco, que é um grande escritor, que vem aí com a obra Amor de Perdição também, tá? Na terceira geração, que é a geração dos escritores pré-realistas, tá? Aí a gente também vai ter grandes escritores, por exemplo, Victor Hugo com Os Miseráveis, Antero de Quintal. Então é importante pensar no contexto histórico, o que essas pessoas estavam vivendo, o que esses escritores estavam vivendo para poder escrever dessa forma. E pensar também quem foram os grandes escritores que marcaram esses 3 períodos em Portugal e as obras também que foram um marco, né, que foram mais importantes dentro desse período. Bom, saindo um pouquinho aí do romantismo em Portugal, o romantismo ele chega aqui no Brasil com força também, no século XVIII, e eles vão acontecendo quase que simultaneamente, né? Aqui no Brasil, nós também tivemos 3 fases de escritores, igualzinho em Portugal, né? Aí aqui no Brasil, qual foi o marco inicial, o pontapé inicial aí para o romantismo explodir aqui no Brasil? O livro Suspiros Poéticos e Saudades, né, do Gonçalves de Magalhães. Isso foi o pontapé inicial para o romantismo aqui no nosso país. E a publicação da revista Niterói, tá? Isso marca aí o início do romantismo. Bom, esse período aí aqui no Brasil, ele é caracterizado por manifestações culturais, artísticas, literárias que iniciaram lá em Portugal no século XVIII. Quais são as principais características do romantismo? Eles rompem, esses autores agora, eles rompem com uma tradição clássica, eles não querem mais aquela métrica na escrita, todo aquele academicismo, né? Eles querem uma maior liberdade de escrita, porque agora o que para eles está em jogo agora é o sentimento, né? E não aquela questão de ficar obedecendo regras, tá? O amor platônico, o idealismo, ficar endeusando a mulher amada, né? Idealizando a mulher amada, subjetivismo, cada um vai enxergar aquela obra ou aquele poema de uma forma, egocentrismo, eles são bastante egocêntricos, né? Bom, aí a gente vai ter 3 fases de escritores aqui no Brasil também. Então a gente tem a chegada da família real, porque o Brasil é colônia de Portugal, só que nesse momento também a gente luta pela independência. Então, aqui no Brasil, né, as pessoas também não querem mais obedecer, serem submissas a Portugal. Então, a primeira fase dos escritores aqui no Brasil, eles também serão nacionalistas. Por quê? Porque eles querem mostrar que o Brasil tem uma cultura própria, tem uma natureza própria e não precisa de nenhum país, nem de Portugal para nada. Então, a primeira fase dos escritores, eles são patriotas também. Eles querem mostrar que o Brasil aqui tem riqueza suficiente para poder se manter sozinho, tá?
Então, eles querem exportar isso lá para a Europa. É por isso que na primeira fase dos escritores a gente encontra o poema Canção do Exílio, por exemplo, do Gonçalves Dias, né? Que mostra aí claramente que aqui no Brasil as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, que o Brasil é soberano e que existe uma exaltação da natureza brasileira aí muito forte, tá? Então, na primeira geração dos nacionalistas, né, eles são nacionalistas, patriotas, indianismo também, eles são indianistas, por quê? Porque aqui, lá, era o cavaleiro medieval que era o herói na literatura, né? Primeira fase lá em Portugal. A primeira fase aqui no Brasil, o índio vai ser o herói nacional, né? Então, a gente vai ver muitas obras literárias onde o índio é o protagonista. É como se ele fosse o herói aqui no Brasil, o nosso herói nacional. E também o regionalismo na primeira fase do romantismo aqui no Brasil. Muitos autores vão tratar de traços específicos da região onde eles vivem. Aí os escritores vão explorar esses temas: natureza, religiosidade, nacionalismo, indianismo, regionalismo, etc. Bom, quais são os principais escritores dessa primeira fase aqui no Brasil, do romantismo? Gonçalves Dias, Canção do Exílio, né? Gonçalves de Magalhães, Teixeira e Souza, Araújo Porto Alegre e José de Alencar. Né? Não tem como falar da primeira fase aqui no Brasil do romantismo sem falar desses escritores. A segunda fase do romantismo aqui no Brasil são os ultrarromânticos, igualzinho lá em Portugal, né? É a busca da perfeição do ser humano, da perfeição da sociedade brasileira, a mulher amada é o ser ideal, morrer por amor, o egocentrismo, né? O amor platônico, o exagero, tá? E o escapismo, a fuga da realidade. Quais são o negativismo, o pessimismo, também eles são bastante pessimistas, né? Exaltação da morte. Então, para eles, eles enxergam a morte como a principal solução para qualquer problema. No Brasil, na segunda fase dos escritores, os ultrarromânticos, os principais escritores são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. São os principais escritores da segunda fase do romantismo aqui no Brasil. E na terceira fase do romantismo aqui no Brasil é a geração condoreira. Por quê? Tem uma ave que se chama condor. E aí eles utilizam para dar esse nome aí para a terceira geração romântica. Por que eles caracterizam aí a terceira geração com o nome dessa ave? Porque eles lutam por ideais de libertação. Porque aqui no Brasil está acontecendo a escravidão. Né? Tem muitos autores que enxergam de perto como funciona esse período de escravidão, como Castro Alves, por exemplo, que escreve lindamente aí o Navio Negreiro. Né? Ele enxerga de perto como funciona essa situação dos escravos e ele é abolicionista. Então, ele luta por libertação. Então, a terceira fase dos escritores aqui no Brasil do romantismo vai ser pautada com esses ideais. Ideais de libertação, tá? Ideais de libertação social, tá? É isso que esses autores vêm trazer na terceira fase. Quais são os principais? Castro Alves, Tobias Barreto e Souza Andrade. Tudo bem? Então, nós temos que analisar tanto o romantismo aqui no Brasil quanto o romantismo em Portugal por meio do contexto histórico, o que as pessoas estavam vivendo naquele momento na sociedade, os escritores, porque isso vai influenciar diretamente na literatura, nas artes plásticas, na pintura, na música e até na arquitetura, por incrível que pareça. Então, tudo que a gente vive na sociedade, o período, ele é marcado de um modo cultural. E a literatura ela sofre influência daquele período, daquele contexto histórico que a sociedade está vivendo na época. Tá? Então é importante entender o contexto histórico. Depois, é importante que a gente saiba quais foram as características, a linguagem, os temas que foram usados nessas obras, quem são os principais autores de cada momento dentro desse movimento literário e a importância que eles tiveram com as suas obras, né? Quais foram as obras, tá? Ter um contato com essas obras, então quem puder baixar os livros vai ser bastante interessante para ter contato realmente com a linguagem. E quem por acaso não tiver tanto tempo assim, mas tiver curiosidade em conhecer essas obras, também pode fazer essa pesquisa aí. Hoje em dia já existem muitos resumos aí no YouTube para pelo menos entender o que se passa na história, na narrativa e quais são os principais
personagens. Lembrando que quando a gente fala de romantismo, nós temos aí a prosa, o romantismo em prosa, né? A escrita como do texto, e nós temos também o romantismo em poesia, né? No caso aí dos poemas. Tá bom? Então é interessante a gente fazer essa pesquisa para conhecer mais e se aprofundar cada vez mais nesse movimento literário que foi bastante importante, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. Beijos.